Fala turma, tudo bem? Chegamos ao final, desse grande tema sobre geografia regional do mundo. A aula de hoje é para a gente fazer uma breve revisão e mostrar para vocês alguns exercícios, não só com uma visão única, lateral de uma determinada região, mas sim mostrar as relações agora entre essas regiões também, tá? Se possível, nessas questões. Beleza? Então, relembrando, nós vimos aí os 5 grandes continentes do mundo, a gente falou sobre as Américas, falamos sobre a Europa, a Ásia, a África e Oceania, tá? Pois bem, o que une essas regionalizações, A divisão dessas regionalizações que a gente viu, elas estão muito pautadas na localização espacial, ou seja, o critério de regionalização desse grupo de continentes que é conhecido mundialmente, tem relação direta com a espacialização, ou seja, aonde eles estão geograficamente falando, tá? Beleza? Então, a proximidade entre eles fez com que houvesse uma união de características e que delimitou essa regionalização de continentes, tá? Para além dessas características geográficas e espaciais, existem outras características que podem definir esses locais, que são a semelhança de clima, relevo, vegetação, aspectos sociais, políticos e econômicos. Porém, não necessariamente a gente tem uma homogeneidade de características dentro dessas regiões, que é exatamente o que a gente viu durante essas nossas últimas aulas, que existem problemas de conflitos entre essas, dentro, internamente dessas regiões, desses continentes. Vimos que existem diferenças, às vezes, mesmo num único local, com relação a uma paisagem ser desértica, ou uma paisagem, ter uma floresta densa, climas diferentes, à medida que você vai avançando para o interior, ou para o litoral, enfim. Existem as suas particularidades também, mas olhando numa escala mundo, nós temos essa configuração. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Existem diferenças sim, dentro das regionalizações, mas o que une elas, de uma forma geral, é essa questão da localização espacial. Por exemplo, para você entender melhor, no Brasil, a gente tem as regionalizações, do Brasil. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Nós, olhando de uma escala global, somos todos brasileiros e temos uma característica única. Mas quando a gente faz uma análise nacional do Brasil, a gente também percebe que nós temos grandes diferenças na nossa população. Então, temos também uma regionalização desse território, Enfim, eu falei diferença de população, mas também vocês sabem muito bem que existem diferenças também na paisagem, diferenças no clima, diferenças econômicas, diferenças de relevo, enfim, nós temos muitas diferenças. Por quê? Nenhum espaço, gente, é igual ao outro, tá? E independente de qualquer escala de análise, tá? Então, por isso que a regionalização é um tema muito importante para o olhar do geógrafo, tá? Mas você tem que saber muito bem, saber articular essas escalas, tá? Então, pessoal, só relembrando aqui com vocês, essas diferenças entre áreas que a gente viu. Por exemplo, nós vimos na América, deixa eu passar aqui, tá travando um pouquinho, mas vamos lá. Nós vimos a América, ela tem a sua diferença, América do Norte, América Central, América do Sul. Vimos também que existe a América anglo-saxônica, que vai ter uma diferença mais cultural, da ocupação colonial dessas áreas, Então já tem a ver com um processo histórico diferente. O clima, por exemplo, no norte do Canadá, ele é totalmente diferente do clima, por exemplo, aqui do Brasil, do clima da Argentina, certo? Então, para vocês verem, por mais que eu crie uma grande regionalização, das Américas, ao mesmo tempo elas vão ter em alguns aspectos algumas aparências, algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo eu também consigo particularizar, o meu olhar quando eu olho internamente para esse continente. Na Europa também vimos, que existe uma grande diversidade de países na Europa. A Europa ela foi muito marcada, pela questão histórica dela, de ter os principais, grandes impérios do mundo.
toda a sua difusão e influência hegemônica no período de colonizações, período imperialista, né, fez com que ela fosse uma grande detentora de riquezas. A questão da Revolução Industrial ter acontecido também na região foi um grande impulsionador. Ela sempre foi palco, né, das grandes guerras que aconteceram no mundo. Então é um território que ele foi muito modificado ao longo do tempo. Tá? E também vai ter as suas particularidades, né, pelo seu desenvolvimento na maior parte, né, desenvolvimento questão econômica da população, vai fazer com que ela tenha uma visão de mundo diferente, né, não que seja só hegemonicamente falando a Europa, né, a gente sabe que historicamente a Europa ela sempre foi o centro, né, do olhar do mundo, né, o eurocentrismo. Mas a gente percebe que, aos poucos, ela vem perdendo esse protagonismo também, né? Então é interessante a gente ver como esse velho continente, né, ele vai se modificando ao longo do processo histórico de construção do mundo, né? Vimos também a questão da Guerra Fria, a Rússia, né, que faz uma parte pertencente à Europa e uma outra parte, né, à Ásia. Falando da Ásia agora, né, a gente também percebe que é o maior continente em extensão territorial, onde concentra a maior parte da população mundial. Então tem diversas dinâmicas também importantes com relação à questão cultural, que é muito diferente, né, do lado ocidental do mundo. Nós temos, o mundo oriental, né, tem essa característica bem diferenciada. Existem várias regionalizações na Ásia que a gente viu. A gente tem o Extremo Oriente, a gente tem a Ásia Meridional, nós temos a China, né, uma grande potência econômica, nós temos o Sudeste Asiático também. Então é uma área também muito complexa pelo seu histórico e pelo seu desenvolvimento econômico mais ascendente, urgente nesse mundo contemporâneo, né, período aí, enfim, mais recente. A África a gente também viu que ela é uma grande extensão, né, territorial de porção de terra no mundo. Ela vai ter grandes diferenças físicas na sua região, principalmente pela questão do deserto, né, do Saara, que inclusive é o que faz uma grande divisão regional dessa área, desse continente. A gente percebe que ainda é um continente marcado por muitos conflitos, por questões territoriais, étnicos, religiosos, né? E que esse continente também recebe ainda muita influência política, né, no cenário internacional, nas decisões e articulações ainda, mesmo no mundo contemporâneo. E a Oceania foi a nossa última aula. A gente viu que é um dos menores continentes, é o continente mais recente, né, o novíssimo mundo, né, ele, enfim, é explorado mais a fundo, né, depois da ocupação da América. A Oceania ela vai ter basicamente, né, a formação ali de ilhas, né, são pequenas regiões ali de porções de terras de ilhas oceânicas, né, que vão estar associados a essa dinâmica ali da tectônica local, né, das placas tectônicas locais, que vão fazer com que surjam essas pequenas porções, né, de ilhas, e tendo um grande destaque para a Australásia, que vai ser uma grande regionalização, que vai ter basicamente aí a Austrália e a Nova Zelândia como os principais países, até mesmo que vão levantar a economia da região, tá? Uma influência aí muito importante desses dois países, beleza? Então, assim, se você tem ainda alguma dúvida, a minha sugestão é que você volte, né, dentro desses grandes temas que a gente viu aqui, que você volte lá nas aulas e faça uma revisão, veja de novo os vídeos, veja materiais, né, escritos para ajudar vocês. Agora eu quero, a partir do próximo vídeo, fazer exercícios articulando essa ideia de regionalização mundial, né? Por mais que você não saiba exatamente determinadas características ou detalhes específicos de algumas regiões do mundo, é importante que você consiga entender os principais tópicos de atualidades que a gente mencionou, né, nas nossas aulas, e que você brevemente conheça a cartografia, né, digamos assim, do mundo, para que você se reconheça no seu lugar no mundo e que você consiga entender onde estão os outros países e onde estão acontecendo essas grandes dinâmicas que são mencionadas, tá bom? Então, vamos lá para os nossos próximos vídeos falar, né, e fazer aqui os exercícios juntos.